família, povos unidos. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aí nos assistindo da sua casa, do seu trabalho, da sua faculdade, onde você estiver, que a paz do Senhor alcance agora a sua vida e o ambiente onde você está, quem mais estiver aí com vocês. Estamos aqui de volta, dando início a mais um tema que eu tenho certeza que, esperamos que seja um tema que vai abençoar as suas vidas, a vida de vocês que vão estar aí nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, né? O tema... Não, minto. Antes de falar o tema, que vocês não sabem porque não está aí na descrição, ninguém é surpresa ainda, ninguém está sabendo qual é o tema. Antes de mais nada, eu quero pedir para você dar um like, dar um curtir aí nessa live, né, para assim o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, está aí levando para mais pessoas, tem um alcance maior. Compartilha no seu WhatsApp, nos seus grupos, Facebook, grupo da família, grupo dos amigos do trabalho. Vai compartilhando para todo mundo, para mais pessoas estarem nos assistindo e para que a palavra de Deus alcance aí mais pessoas. Curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está perdendo tempo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade a partir de hoje. A gente está com muita coisa boa em mente para esse ano de 2025 e você não pode ficar de fora. Redes sociais. Nossas redes... O pastor tá me ajudando, está me auxiliando. É porque é novidade ainda esse ano, é novidade esse anúncio, então a gente está se acostumando. Né? Nossas redes sociais, nosso Instagram, Igreja Povos Unidos, é isso, pastor? Igreja Povos Unidos no Instagram. Se você não nos segue, siga-nos no Instagram para você também ver todas as novidades, todo o making-off que a gente está postando, perguntas, enquete que a gente está fazendo lá relacionadas à mesa, também postagens aqui do nosso dia a dia, dos nossos cultos, está lá no Instagram. Se você congrega aqui com a gente e quer se ver, poxa, naquele culto foi tão bom, eu quero ter lembranças daquele culto. Vai lá no nosso Instagram, tá lá, tudo gravadinho, tudo documentado, registrado para você olhar e reviver aqueles bons momentos daquele culto maravilhoso que você esteve aqui com a gente. Ok, meus irmãos? Curte, comenta, compartilha. Instagram, eu acho que foi tudo, né? Estamos aqui dando início a mais um tema. Vaidade, eco do ego. É quase um trava-línguas, mas é isso aí. Eco do ego. É um tema muito interessante, muito rico. A gente estava aqui no briefing. Se a gente não pausasse e falar, gente, ops, não está gravando, vamos botar isso aqui para gravar, senão ninguém vai saber disso que a gente está falando. A gente vai ficar aqui, ó, tarde inteira só conversando, só papeando. E para este tema, trouxemos dois convidados especialíssimos, ilustríssimos, maravilhosíssimos, entendeu? E assim, já vou começar apresentando o nosso convidado, por enquanto, né, de fora, né? Que ele se colocou tanto à nossa disposição. Senti uma indireta aí já. Ele se colocou tanto à nossa disposição. Não, conta comigo. Eu falei, opa, essa aqui. Anotei, não esqueci, porque a gente tem que gravar esse tipo de coisa. Trouxemos ele de volta. Nosso irmão Guilherme está aqui com a gente hoje, mais uma vez. Já estou me sentindo em casa. Estou Isso bem aí, à vontade. Glória, o objetivo você não... Estou me sentindo em casa. Gente, um prazer estar aqui. Você que está aí do outro lado da telinha, vamos conversar, vamos bater um papo sobre esse assunto que já está dando o que falar, hein? Nos bastidores já está dando o que falar. Isso aí. E do meu lado direito, igualmente importante, igualmente ilustre, querido, nosso pastor Dani B. Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Paz do Senhor para todos vocês. Mais um tema, mais uma conversa que vai ser esclarecedora e esperamos trazer coisas novas e que abençoem a sua vida. É isso aí, meus irmãos. Bora partir para esse tema que é, sem dúvida nenhuma, muito rico, tem muita coisa para a gente falar sobre. Esse mês a gente vai estar olhando com um pouco mais de atenção para o livro de Eclesiastes, né, que eu acho que é o livro mais citado, né, o mais comum da gente estar trazendo quando a gente está falando sobre esse assunto de vaidade.
O seu autor nos convida a refletir sobre as nossas ações ao longo da tentativa, justamente, de encontrar um propósito maior. Isso porque a gente vê que o autor ali de Eclesiastes, na verdade, ele busca pelo sentido da vida. E é a pergunta que a gente sempre se faz. Sempre tentando encontrar ali um propósito maior para a nossa vida. A temática principal do livro é justamente a vaidade. E aí, ao falar sobre vaidade, vem logo à nossa mente o conceito moderno da palavra, o conceito atual, que é uma vaidade ligada à beleza, ligada à estética, mas nós podemos dar mais de um significado para ela. E essa é a nossa missão com essas lives, é justamente trazer esses vários sentidos e vários conceitos e tentar trazer um pouco mais de clareza sobre esse assunto. Esse conceito mais comum, né, da vaidade é aquele que atribuímos ao cuidado com a imagem. Se cuidar, corte de cabelo, uma maquiagem, alguém que anda com joias, que cuida do seu corpo, que faz exercícios. Geralmente é a isso que a gente atribui, né, de maneira mais popularmente, a palavra vaidade. E aí, ainda neste conceito de vaidade, eu queria perguntar para o nosso especialista em saúde do corpo aqui, o nosso professor Guilherme. Pensei que ia falar especialista em vaidade, que susto. Não. Que susto. Uma perguntinha aqui para o Guilherme, falando sobre vaidade. A gente estava, inclusive, falando muito sobre isso no nosso briefing. Sim. As mulheres, elas são mais vaidosas que os homens? Você que trabalha nessa área, que consegue ver os dois universos bem de perto nesse sentido? Assim, ou isso é mito? Não. Assim, na prática, aplicando ainda esse conceito ainda, né, que a gente, né, tá ligado à vaidade da aparência e tudo mais, assim, realmente, né? Então, minhas irmãs, vou falar para vocês que o time das mulheres estão ganhando. Os homens, eu não sei se é porque é questão profissional também, o trabalho, mas as mulheres gostam muito mais de se cuidar. Engraçado que as mulheres, mesmo trabalhando, muitas trabalham fora, ainda têm mais disposição. Acho que os homens, ultimamente, têm ficado muito cansados, né? Pelo menos essa tem sido a desculpa. A mulherada, cara, mesmo trabalhando fora, cuidando de filho em casa, ainda tem tempo para se cuidar. Então, assim, elas estão arrasando. Então... E olha que eu acho que nesses últimos anos, nesses últimos tempos, eu tenho visto até bastante homens com essa visão. Mas ainda é maior a parte ainda é um pouquinho mais óbvio que o número, né, dos homens cresceu muito. Inclusive, eu estava lendo há pouco tempo, um dia, de como aumentou, né? Não só no Brasil, mas no mundo, os homens que estão procurando procedimentos estéticos, né? Seja de botox, até harmonização, né? Os homens estão... estão bem vaidosos. Mas a mulherada ainda está ganhando. Mas, assim, cresceu muito, aumentou muito os homens que têm procurado se cuidar, né? Têm procurado, pelo menos, assim, na medida do possível, estar melhorando, né? Cuidar da saúde, né? Exatamente. Até porque a gente, se a gente for perceber mesmo, isso influencia em tudo, né? Numa apresentação, imagina você numa entrevista de trabalho, né? De qualquer jeito. Então, assim, eles perceberam que realmente isso reflete em tudo, no trabalho, né? Na vida profissional, familiar, até na vida eclesiástica também, né? Eu acho que passa realmente uma autoridade, uma confiança, né? E agora, tendo esse conceito na nossa mente, pastor, a gente sabe que realmente, quando a gente fala de vaidade, quando a gente usa até como um elogio, muitas vezes, ou até como uma crítica. Isso aí. Né? Tipo, pessoa vaidosa, né? Pessoa vaidosa, que legal, que lindo. Às vezes a gente vê uma criança, olha só, a gente vê uma criança que gosta de botar brinco, e gosta... ela é tão vaidosinha, que linda e tal. Então, assim, pegando isso, esse conceito popular e trazendo para aquilo que a gente quer abordar hoje, a gente pode dizer que todo tipo de vaidade é ruim? Então, vamos lá. A gente vai trazer algo aqui com a intenção de desmistificar algumas coisas, trazendo um novo conceito, provavelmente também, né? Vaidade, o termo vaidade, ele em si, ele vai falar sobre algo ruim, certo? A gente estava até conversando no briefing, comparando vaidade e inveja, no que diz respeito ao seguinte:
inveja boa, inveja branca, uma invejinha boa de fulano. A gente sabe que não existe inveja boa, inveja Exatamente. branca. Inveja por um lado É igual a positivo. mentirinha. Essa mentirinha Isso, pro isso. bem. A gente Pecadinho, sabe, pecadão. exato. A gente sabe que não existe isso. É. A questão é que a gente não percebe que a vaidade é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. A gente diz, um pouco de vaidade é bom. Na verdade, não é. Na verdade, a vaidade, o termo, né, a palavra vaidade, ela já está falando do exagero, ela já está falando... Passou do limite exatamente, do fora do limite, já está falando da falta de equilíbrio, já está falando do excesso do que deveria ser feito. Né? Até pensando nesse conceito atual, né? O conceito atual que nós temos sobre vaidade é a pessoa que zela pela sua aparência, que se arruma, que simplesmente cuida, né, do seu corpo, se asseando, né? Sim. Tomando um banho, escovando um dente, coisa e tal, não sei o quê. Perfumando. Colocando, né, se perfumando, colocando um brinco, uma pulseira, alguma coisa diferente. E a gente entende que essa pessoa é vaidosa, ela tem uma vaidade que é sadia. Mas, na verdade, isso não a gente existe. acha que sadio depois. Isso, na verdade, isso não existe. O que a gente está querendo trazer é que a vaidade, toda a vaidade, ela é ruim. Por quê? Porque a vaidade já é o excesso que a gente quer deixar fixo aqui no nosso coração, do autocuidado, né? Talvez da autoestima. E isso sim, ok, isso é maravilhoso, isso é bom, né? O Gui esteve aqui com a gente, ele vai falar melhor. Teve aqui quando a gente falou do cuidado com o corpo, do templo do Espírito Santo, né? O autocuidado. Então, você tem que zelar pelo seu peso, tem que zelar pela sua saúde. Sim. E isso, ok. A questão da vaidade é quando você começa a extrapolar os limites e já coloca, né, o seu corpo, a sua aparência, como se fosse prioridade na sua vida. Então, aquilo que a gente chama de vaidade, na verdade, não é a vaidade. É não. autocuidado. O termo que a gente está querendo cunhar aqui, não que não exista o termo autocuidado, mas deixar ele firme no lugar da vaidade, para a gente ter até essa facilidade. Sim. Tipo assim, rapaz, toma cuidado. Isso daí já é vaidade. Porque uma coisa você vai à academia? Sim, eu vou 3 vezes. Enfim, quem vai todos os dias, faz um pouquinho aqui ou ali, isso, ok. Onde que Guilherme está? Na academia. Guilherme, ele já chegou? Não, está na academia. E o Guilherme já está aí? Não, está na academia. Meu Deus, mas o Guilherme passa o dia inteiro... o Guilherme vive na academia porque ele está procurando o corpo perfeito. Porque ele está querendo melhorar ou não sei o quê. Então, assim, preste atenção quando você está passando dos limites da saúde. E aí, Gui, eu queria que a gente focasse um pouco nessa questão do autocuidado, porque eu acho que é importante a gente fazer essa separação nesse início, justamente para ficar gravado em quem vai estar assistindo. A diferença entre essa vaidade e o autocuidado. Que esse autocuidado, sim, ele é válido, ele é incentivado, ele é bíblico. Exatamente. Então, assim, queria que você estivesse falando um pouco mais dessa importância desse autocuidado. Sim. Então, antes de responder, deixa eu te perguntar, Daniel, existe vaidade gospel? Tem a vaidade santificada, não, né? Eu não conheço, não, hein? Não dá, né? Então, boa pergunta, Amanda. Quando a gente fala disso, sobre o autocuidado da vaidade, eu acho que o Daniel já explicou assim, de forma excelente, porque eu acredito muito, até uma questão cultural, né? A gente acaba confundindo, né? Até uma questão de termo mesmo, né? Do sentido da palavra. O autocuidado, isso é algo bíblico, esse ponto, né? Primeiro, se a gente for partir do princípio que nós somos o templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar desse templo, né? Não vai ser um templo todo cheio de doenças, né? Um templo todo quebrado, um templo todo rabiscado, a gente tem que entender que somos morados do Espírito Santo. Logo, a gente precisa cuidar, ter saúde, ser saudável. E aí a gente tem que saber, né? Nós, como servos de Deus, né? Que sabemos, né, dos frutos do Espírito, principalmente do domínio próprio, né, do autocontrole, aonde que entra esse limite, onde entra essa linha aí. Então, a partir do momento
que eu me cuido, né? Porque eu sei que é uma coisa saudável, sei que eu estou me cuidando, pensando no futuro, pensando em reserva de energia, como que eu posso dizer, em autonomia, ponto. Isso é perfeito, isso é ótimo, isso você pode ter certeza, meu irmão, que o Papai do Céu vai ficar feliz. Você está cuidando porque você ama a sua família, você tem um chamado, você faz a obra de Deus com saúde, isso é ótimo. A partir do momento que a gente não entende ou se perde nessa intenção, aí vira vaidade. Então, eu acredito que a vaidade está muito ligada à intenção. Então, tá bom, você está se cuidando, beleza, mas para quê? Você está se cuidando, é para competir com alguém? É para mostrar lá para o seu irmãozinho que você tem mais condições de se cuidar do que ele? Ou que você tem mais capacidade do que ele? Então, qual é a intenção? Isso aí, só nós e Deus, né, podemos saber. Eu acho que uma coisa importante, só abrindo parênteses, Amanda, que é bacana, até completando o que o pastor falou, a gente tem que entender, sempre que a gente for olhar a palavra de Deus, né, a vaidade, assim como muitas palavras, tem muitos significados, né? Então a gente sempre tem que entender o contexto. Isso que é importante. Então, você falou muito de Eclesiastes. Eclesiastes fala o tempo todo, né, de vaidade. Se eu não me engano, tem mais de 28 vezes, 27 a 28 vezes vaidade. Vaidade, falando vaidade, Salomão fala muito, Provérbios também, enfim. Então a gente entendeu o contexto, né, que tem aquela vaidade, que é uma coisa realmente perversa, maligna, onde muitos personagens da Bíblia, a gente vê tanto no Velho como no Novo Testamento, inclusive perderam sua vida por causa de vaidade. Orgulho, está muito ligado à prepotência, está muito ligado a você querer ser maior que Deus, né? Quem não lembra da história lá da Torre de Babel? Né? Eles queriam, né, chegar ao céu, queriam mostrar que poderiam, né, alcançar o céu. O céu nem era o limite, eles queriam ultrapassar, né, o limite. Né? Nabucodonosor, muitos. Rei Uzias, o próprio Ramã, né, que é uma história que a gente ouve muito na escola dominical, né? Quando ele vai ser... Quando o rei chama ele, né, para honrar Mardoqueu, ele achava que era ele. Poxa, esse homem precisa de um cavalo, precisa de um desfile. Né? Verdade. E quando ele foi ver, a história era para honrar Mardoqueu, né? Aí todo mundo sabe da história. O cara acaba enforcado por causa da vaidade. Enfim. Então, essa vaidade, ela tem um sentido, né? E tem a vaidade de coisas passageiras, que Salomão fala muito, né? Das coisas supérfluas, das coisas que acabam rápido, das coisas que, relacionadas ao mundo espiritual, são banais, né? Então, a gente tem que saber, né? Quando a gente lê a palavra, qual o significado dessa vaidade? Essa vaidade aqui, a gente já entendeu que não tem vaidade boa, mas saber qual vaidade é essa? Ele está falando de coisas que são diabólicas, que são perigosas, ou ele está falando de coisas que são passageiras e têm prazo de validade? Exatamente. Interessante. Ainda na pegada do autocuidado, Gui, você que trabalha nessa área, acredito que você tenha exemplos, né, de pessoas, de superação. Eu gostaria que você estivesse contando aqui para a gente se você se recorda de alguém que teve ali a sua vida totalmente transformada quando ela teve esse entendimento de olhar para si, de ter esse cuidado com o seu corpo, com a sua saúde. Sim, então, assim, tem muitos casos, né, principalmente no dia a dia, porque eu sempre falo, principalmente quando o assunto é academia, né, eu trabalho atualmente muito com musculação, e o próprio treino da academia é para você realmente conseguir autonomia, ganhar força para a atividade do dia a dia. Então, por exemplo, eu tinha muitos alunos que sentiam muitas dores, né, dor nas costas, dor na coluna, dor no joelho. E aí essas pessoas tinham um pouco de preconceito. Pô, se eu for para academia vai piorar, vou ficar com mais dor ainda. E é justamente o contrário. Então, assim, eu recebo muito feedback bacana, assim, legal, positivo, de pessoas que viviam com dores e melhoraram depois de fazer atividade física, né? Porque pensavam que, tô fazendo uma coisa errada em casa, academia não é para mim, atividade física não é para mim. E pelo contrário, tiveram uma qualidade de sono melhor. A gente recebe muito feedback disso. Pessoas que dormiam mal passaram a dormir melhor. Pessoas que sentiam muitas dores, principalmente de articulação. Para você ter um caso, só para você ter noção de como é uma coisa muito importante para a gente, um assunto muito importante. Tive uma aluna há pouco tempo que ela nunca fez atividade nenhuma, nunca, ia nunca mesmo. Né? Já com 50 anos, e ela era tão sedentária, ela tinha um cabelão bonito, grande, ela penteava o cabelo, toda vez que ela penteava o cabelo, fazia o cabelo, ela sentia cãibra no braço. Nossa. E o marido tinha que ajudar, olha isso. Então, assim, a atividade física, ela ajuda você nas coisas básicas que você acaba perdendo, né? Subir uma escada, né? Levantar do sofá, levantar da cama. E ela, por anos, ela sentia cãibra no braço. E eu nunca tinha escutado isso. Eu falei, gente, como que a pessoa vai ter cãibra para pentear o cabelo? E graças a Deus, né? A gente foi fazendo um trabalho personalizado, de forma, né, gradativa, bem devagarinho, né? Atendendo a necessidade dela. E ela nunca mais teve essa dor, né? Não só ela, mas como outros também, muitos, né? Que às vezes subiu uma escada e sentiu uma dor, né? A pessoa, sei lá, vai no mercado, não consegue segurar uma bolsa de compra. Então, assim,
são feedbacks de coisas do dia a dia, da vida, né? Do dia a dia, de atividades que elas não poderiam fazer e depois da atividade física elas conseguiram fazer. Né? E a gente tratou muito sobre essa questão nessa live de saúde do templo. A gente estava até trazendo essa questão também no aspecto ministerial. Sim. Né? Da sim, gente conseguir exercer melhor o nosso ministério com a saúde em dia, né? Exatamente. Porque imagina, o Senhor tem uma grande obra na nossa vida e ser, né, adiado, né, essas promessas, o trabalho que Deus tem para nossa vida. Porque eu não consigo nem chegar no lugar que Ele quer. Exatamente. Então, uma observação do que eu esqueci de falar, na pandemia também. Na pandemia foi um momento em que as pessoas estavam muito tristes em casa, chateadas, perdendo emprego, né, problemas no casamento, problemas com a família. Então, assim, precisavam, principalmente, cuidar da mente. Então, foi um momento que a gente viu assim, uma transformação absurda. Foi no momento que as pessoas estavam em casa, né? Desiludidas, desenganadas com relação ao emprego. Será que eu vou voltar? Será que eu vou ser demitida? Então, é um momento que as pessoas estão com muitos problemas psicológicos, também foi uma grande aliada. Porque é uma coisa que a gente faz pouco, esse link da atividade física com o nosso emocional, mental, com o nosso psicológico. Tá tudo ligado. Mas afeta, né? Exatamente. Então, para você que quer saber mais sobre o autocuidado, que nada tem a ver com vaidade, você quer saber verdadeiramente o significado de autocuidado, se aprofundar, Saúde do Templo. Nossas lives. Exatamente. Vou pedir aí pro nosso diretor tá colocando na descrição. O nosso irmão Guilherme, personal, estava lá. É verdade. Falando, eu lembro. Lá não, né? Estava aqui. Falando sobre saúde do templo. E foi assim, foram lives maravilhosas, esclarecedoras. Sim. Então, vai lá, depois de acabar aqui. A gente fala sobre alimentação. Sobre até sono, treino, exatamente. Foi realmente muito beber água, né? Beber bastante água. Como a gente está fazendo aqui agora. Então, assim, pastor, para a gente dar uma aprofundada, o Guilherme deu uma iniciada, né, nessa questão sobre em que momento que esse autocuidado se torna vaidade. O senhor pode dar uma aprofundada nessa questão para a gente? Não é nem sobre o externo, né? Não é nem sobre o lado de fora. Sim. Porque a gente acha que o problema... vaidade... Eles estão falando que é pecado. Você percebeu que eles falam que é pecado? É pecado por causa da cor da saia. É pecado por causa do tamanho do brinco. É pecado por causa da cor do esmalte. Não é sobre isso que a gente está falando. A vaidade é pecado porque esse autocuidado, essa autoestima, ou até mesmo a vontade de adquirir conhecimento, ela extrapolou o que poderia ser chamado de propósito. Eu tenho um propósito. O meu propósito é conseguir fazer as coisas do meu dia a dia, como o Gui estava falando, né? Carregar uma sacola, levantar o meu neto. Né? Eu vi um vídeo lindo uma vez no Instagram que um senhor de idade, ele pegava, né, um saquinho, né, de alguma coisa dentro de casa e levantava. As pessoas começaram a ficar olhando para ele, ele ficou treinando isso, levantando um saquinho. Onde que ele quer chegar com isso, né? Aí mostrou no final do vídeo... O porquê que ele estava fazendo aquilo. Que ou a filha ou a nora, enfim, estava grávida. Aí mostrou o bebezinho, ele pegando o bebezinho e levantando. Então, isso tem um propósito e tem serviço, e tem aproximação, né? Tem conexão com isso. Legal. Quando passa disso, e é tipo assim, eu quero que me vejam, eu quero que me percebam, eu quero que me elogiem, né? A gente estava até falando no briefing, né? É como se a pessoa quisesse despertar inveja, sabe? É como se a pessoa desejasse ser objeto de inveja de outra pessoa. E isso já extrapolou o limite. Isso não é mais autocuidado. Nem saudável, isso, né? de forma alguma. Por quê? Porque não existe mais um propósito saudável naquilo. Então, quando é que está extrapolando? Está extrapolando quando não é mais para a sua saúde, quando não é mais para o seu cuidado, quando não é mais para a sua saúde motora, quando não é mais para que você adquira conhecimento para ajudar alguém ou para resolver algum problema no seu trabalho. Se passou disso, se é para que alguém olhe para você e te reconheça, se é para alguém olhe para você e de alguma forma tem ali um elogio dedicado somente a você no meio de outras pessoas, se é por este
propósito, se é por este motivo perverso, né? Que é uma coisa que a gente vai falar lá na live, lá na frente. Pronto. Você já saiu do autocuidado. Você já saiu da vontade de adquirir conhecimento saudável. Você já entrou na vaidade, né? De forma muito perigosa. E por que a gente está querendo firmar tanto a diferença, né, de vaidade para autocuidado? Para que não exista mais a linha tênue que existe quando você disse vaidade boa, vaidade ruim. Exatamente. Não tem como ver ponto positivo, né? Então, tipo, vaidade é o extralimite, vaidade é o exagero. O correto é a minha saúde, é o meu bem-estar. Eu vou dar um exemplo aqui. Não me lembro da pessoa, tá? Mas também nem poderia citar ela aqui, né? Mas ela iniciou porque ela estava alcançando um grau de obesidade perigosa, né? Sei lá qual é o grau, 1, 2, 3, sei lá qual é o grau que era, mas era um grau perigoso de obesidade. Então ela começou por conta disso, ou seja, ela precisava ficar bem. Sim. Ou seja, autocuidado. Só que ela começou a ver o resultado, Gui. Entendi. E isso não motivou somente. Isso ligou uma chavezinha e aí... Aí que mora o perigo. É uma outra conversa, sei lá, né? Se é trauma, sei lá o que é. Ligou uma chave que a pessoa ela não se viu mais satisfeita em estar saudável. E aí ela começou a ignorar todas as áreas da vida dela para alcançar um corpo específico. Entendi. Que ela estava realmente alcançando. Mas relacionamento com a família já estava desfacelado. A questão profissional, né? O trabalho dela parou de dar atenção, parou de dar resultados no trabalho. Por quê? Tudo que ela queria agora era continuar dando resultados no seu corpo. Ou seja, saiu de autocuidado, entrou na vaidade. Foi para a vaidade. E talvez seja exatamente essa a questão, né, o cerne da questão ali em Eclesiastes. Né? É você buscar coisas que poderiam ser boas, mas a gente falou nisso aqui, se não me engano, foi na live do Novo, né? A gente tem o talento natural, o dom de estragar tudo. Né? Então, assim, pegar uma coisa que poderia ser boa e você transformar em algo ruim para a sua vida. Sim. Né? Então, o maior exemplo disso, se a gente for ver na palavra, né, a gente conhece a história de um querumbi ungido, né? Que andava em pedras afogueadas, era muito bonito e, assim, se a gente for ver realmente, a principal motivação foi a vaidade, né? Ele não queria só aquele posto de querumbi ungido, ele queria mais, né? Ele queria ser notado, queria ser maior que Deus. Então, assim, se a gente for ver, infelizmente, né, uma grande realidade, a própria palavra mostra isso. A vaidade, ela sempre leva a ruína. Ela nunca está ligada a coisa boa, né? Então, infelizmente, sempre está ligada a coisa ruim. Exatamente. Assim, a gente pôde perceber a diferença, né? Por mais que a gente use esse termo, fulano é vaidoso, como algo bom, a gente já pode perceber que tem uma diferença. E aí, se a gente vai lá no dicionário, para terminologia da palavra, para o significado linguisticamente falando da palavra, né? Olha só o que o dicionário... Isso a gente não está nem falando em termos bíblicos ainda. Né? A gente vai abordar isso mais para frente, nas lives para frente. Estamos falando aqui apenas da questão aqui humana mesmo, né? Linguística da palavra. Vaidade. Valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais. Tem problema nisso? Não tem, mas valorização que você atribui aquilo que você tem, né? Você faz alguma coisa bem, você é bonito, você gosta de se arrumar, né? O problema é a parte 2, quando a gente continua aqui descrevendo. É tudo isso daqui fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Aí que mora o perigo. É aqui que o vento faz aquela curva. Assim, porque, gente, mais difícil não é algo diabólico.
Eu pensei em outro. Tentou, Pensei em outro Ele termo. relutou pra falar Pensei isso, em não outro queria, termo, mas- mas foi. Cara, Ele tentou. você tira tempo de estudo, tempo Sim. de preparo, né? Eu tô falando da questão intelectual, né? Do significado. Né? Você tinha tempo de estudo, tempo de preparo, tempo de dedicação. Sim. Né? Vamos lá, eu acho que o jeito certo de estudar, principalmente em questão de exatas, é você ver a teoria, depois fazer exercícios. O que você acertou, ok. O que você errou, você volta para a teoria. Olha esse trabalho. Aí você aprende, volta para o exercício, faz. Aí você, beleza, agora. E depois você vai fazer toda uma revisão disso. Gente, é muito trabalho. É muito trabalho para quê? Porque fulano tirou uma nota maior do que a minha. Porque, você está entendendo? Aonde que o foco está? Competição, né? Vira uma competição. Não é sobre o conhecimento, não é sobre o benefício, não é sobre o serviço, não. É sobre o meu ego que foi humilhado, e é uma coisa só da sua cabeça. Desculpa, Totalmente. mas Na isso verdade, está ele só nem é na nada sua disso. cabeça. Exatamente. Entendeu? A pessoa não tá nem pensando em você. A pessoa só está fazendo dela. E você está assim, não, ela ficou feliz porque ela viu que tirou uma nota melhor do que a minha. Isso, na verdade, é o seu ego sendo mega ofendido por conta da vaidade. Sim. E, ao mesmo tempo, a vaidade motivando o seu ego a fazer o seguinte: faça mais. E com um propósito todo desvirtuado, todo deturpado, né? E, infelizmente, o que você está fazendo é pecando, cedendo à vaidade. Exatamente. E aí vem a pergunta. Querer essa admiração dos outros, ela é pecado? Vamos lá. O Gui completa melhor isso depois. Vamos para o autocuidado físico, tá bom? Provavelmente Gui já teve isso já. Eu quero ficar bonito para minha esposa. Sim. Eu quero ficar bonita para o meu marido. Cara, isso é um autocuidado para outro. Causar, despertar, Você tá entendendo? É uma finalidade, né? E isso é uma coisa. Agora, né, a gente estava até brincando no briefing, né? Uma mulher que se arruma para outra mulher. Provocar outra. Agora, não porque fulana acha que ela pode ter uma barriga mais chapada do que a minha, mas ela não sabe o quanto que eu sou capaz de treinar. Tá errado. Você já foi para o lugar errado. O que você está buscando não é algo benéfico, não é algo produtivo, né? Eu tive até uma oportunidade de trazer uma mensagem aqui que eu falei sobre Paulo, né? Ser depois meus imitadores. Para isso acontecer, o que eu ia citar agora. Para isso acontecer, eu preciso que vocês olhem para mim e que vocês vejam em mim admire minha postura. exatamente coisas boas. Exatamente. Mas eu não faço por conta disso. Sim. E Paulo deixava isso muito claro. Não sou eu, mas quem vivo. Sabe? Então ele não fazia por causa dele, ele fazia pra por mostrar Cristo. Ele não fazia para se mostrar. Você está entendendo? Exatamente. Era isso, ó. Olhem para mim, porque eu estou mostrando Cristo. Olhem para mim e mostrem Cristo. Então, o propósito, o foco, a ideia, a intenção estava no lugar certo. E talvez porque eles sabiam justamente que se olhassem para ele, não veriam vaidade nenhuma, veriam justamente a Cristo. Tá entendendo? E, né, Paulo, no fim das contas, ele dizia, ele dava todo o currículo dele, todas as coisas boas que ele tinha, e depois falava assim: eu sou o pior dos apóstolos, gente. Nossa, sobre. E ele não tinha vanglória, ele não tinha o orgulho, né, que você estava falando. A questão da olhem para mim por vaidade e admirem quem eu sou. Porque eu sou muito bom. Não era para isso. Sim. Porque se é por isso que eu faço. E, gente, não se enganem. Se eu prego bonito para que olhem para mim, é pecado. Sim. Se eu evangelizo milhões de pessoas para que observem o meu serviço, a minha atitude e olhem para mim, eu tô também errado. E aí, olhando para a história de Paulo, a gente lembra da questão do espinho na carne. Por que Deus deixou aquele espinho na carne? Justamente para que ele não se vangloriasse, para que ele não se orgulhasse daquilo que ele... E ele que ele afirma estava... ele reconhece. Ele deixa isso muito claro. Isso, Eu vi coisas tão maravilhosas que, para que eu não me soberbecesse, tô eu aqui com um espinho na carne. Exatamente. Olha, uma pergunta. Vou dar uma de entrevistador aqui. Posso? Como entrevistador? Pode. Fique à vontade.
Queria saber de vocês. E se a pessoa quiser mudar? A pessoa entendeu, tá lá do outro lado, entendendo que realmente é uma pessoa vaidosa. E aí? Como que faz para mudar? Tem como mudar? Tem cura? Tem tratamento? Eu E aí, já tô vendo ela pastor? fazendo assim pra mim. ó. E aí, Tô vendo assim pra mim. ó. Tô vendo assim pra mim. Ué, o pastor Ó, tá nó- Fiquei pensando aqui, se a pessoa quiser mudar. Ó, Dá tempo? nós demos nós, no entendimento, e a gente vai conversar isso nas Aham. outras lives, a vaidade vem de uma natureza pecaminosa humana, Sim. certo? Então, todos nós estamos suscetíveis a isso. Primeiro ponto, todos nós estamos suscetíveis. Mas, ao mesmo passo que todos nós, em Cristo, podemos nos blindar e evitar. E se está equivocado, eu posso corrigir. E isso passa por reconhecimento, que é o que você disse, perdão, tá? Agora, Humildade. É, Tem que ter mas, cara, tem que ter mudança de atitude. Porque reconhecimento, solicitação de perdão, mas sem mudança de atitude, isso está vazio e, infelizmente, parece mais uma jogada da sua vaidade. Porque tem muito disso, né? Oh, eu sou tão humilde. eu sou muito Não, humilde, você não é. Você não é um Já Então, E, tem... e é um exercício de fazer como Paulo, deixar cada vez mais que a gente morra e que Cristo viva em nós. Né? Não exatamente. tem outra saída. Assim, eu acho tão tremendo, você vê como isso é um assunto tão importante a gente estar conversando, debatendo, que a palavra fala que o Senhor, né, ele deixou da sua glória, né? Ele, né, Se despiu. se despiu, usa até esse termo, se despiu, né? Pô, de toda a sua majestade, de todo o seu poder. Eu fico pensando, né, se Jesus, com todo o seu poder, toda a sua majestade, não era vaidoso, ele podia, né? Até hoje, né? Pô, o Senhor não leva em consideração nossos pecados, nossos erros. Aí eu fico imaginando, imagina o Senhor, o Todo-Poderoso, olhando. Gente, poxa, pecador, miserável, pó e barro, querendo ser vaidoso. Então, assim, o nosso alvo é Cristo, o nosso maior referência é Cristo. Então, se ele se anulou, se despiu, deixou da sua majestade, né, como, né, servo, né, se anulou, se entregou, para que aí depois fala, né, lá para frente, para que todo nome, né, todo O nome dele seja acima de todo nome, todo poder. Eu fico pensando, gente, se Cristo que era o único que tinha capacidade de ser vaidoso, não, quer saber? Agora eu sou majestoso, tinha todo poderoso. Desculpa aí pra ser. Exatamente. Então, assim, por isso que eu acredito muito que isso é uma coisa séria. Para o Senhor é sério, né? Pastores, líderes, homens, mulheres, né? Que, poxa, usam o evangelho, usam sua influência, né? Mais uma vez, pela vaidade, né? A gente vê, infelizmente, cada coisa doida na internet, né? Que é puro fruto de vaidade, né? E essa era justamente a minha próxima questão para vocês. A gente tem visto um pouco disso dentro da igreja? De vaidade? Vocês acham que tá, Então, tá muito grande a vaidade na igreja? Não era para ser, né? Mas, infelizmente, Por que, né? por que vocês acham assim, que está tendo esse fenômeno, desse crescimento tão grande, dessa briga de ego tão grande dentro da igreja? O que vocês... olha só, deixa eu dar um parecer, tá? E eu sei que eu vou correndo o risco de ser polêmico aqui agora, tá bom? Mas se eu digo para vocês, que essa pessoa tá com se essa pessoa tá com um terno engomado, com sapato bicolor, com anéis, com abotoaduras, eu não tô te dando um estereótipo. Sim. Não tô te dando um estereótipo de um tipo de servo. Sim. Não tô te dando um estereótipo de tipo de servo. Beleza. Será que isso não é vaidade? E será que essa pessoa ela ainda continua servindo com o mesmo propósito? Se eu não tô nem aí pro sapato bicolor, pro terno engomado, pros anéis, pras pulseiras, pras abotoaduras. Então, sim, eu creio que nós estamos deixando, sim, a vaidade entrar, e né, a gente vai falar muito isso na terceira live, porque estamos colocando o nosso eu como deuses acima do nosso Deus. Sim. E eu estou colocando o meu ego, eu estou colocando as minhas vontades, eu estou colocando... A palavra me falta aqui, mas o meu orgulho. Eu estou colocando isso Teu acima do que Deus faz através de mim. Sim. Cara, o sapato bicolor não vai pregar. Os anéis não vão pregar. Abotoadoras não vão pregar. Não vão, certo? É muito mais
sobre ele. Sim. E nunca sobre mim, nunca sobre mim. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui, mas o termo, eu vou tentar encontrar. Segue aí que eu vou. Dentro disso que eu tô falando aqui. Desculpa, vai lá. O que o pastor Daniel falou, achei interessante. Um exemplo rápido, né? Eu há pouco tempo, assim, bênção, a palavra de Deus é tremenda, né? Ela se renova literalmente, né? A cada manhã. Se a gente for ler, hoje vai ter um significado, amanhã vai ter outro. Deus sempre vai estar falando. E eu estava lendo, né? Que eu gosto muito da história de Sansão. E estava lendo, né? Eu estava fazendo um estudo sobre juiz e estava lendo a parte da história de Sansão. Se a gente for ver, que é uma história de muita vaidade, você comentou aí, poxa, mas será que isso acontece na igreja nos dias de hoje? Será? Eu percebo que existe essa postura que houve em Sansão. Se a gente for ver, era um homem que era chamado por Deus, não era pelo homem, um homem que tinha um objetivo claro. Veio de uma família que conhecia a palavra, ele conhecia a palavra, teve diretamente os ensinos, só que o problema é esse. Quando a gente é usado por Deus, a gente acaba confundindo as coisas. Então, a gente pensa que é porque a gente é bom, porque a gente, né, estudou muito, é porque a gente é capaz. Pelo contrário, quando a gente é usado por Deus, eu acredito muito nisso, que primeiro pela misericórdia, né? E segundo, o compromisso que o Senhor tem com a sua palavra. Nem é com a gente, não é com a sua palavra. Com certeza. Então, acontece, a gente tem que ter muito cuidado, né? Nós que somos líderes, nós que, né, estamos à frente de departamentos, ministérios, nós que lideramos pessoas, almas, de não repetir os mesmos erros que ele cometeu. Por quê? Ele era usado, foi usado. E olha, é tão tremendo o texto que toda vez que ele é usado por um grande feito, né? Quando ele vai lá nos filisteus, quando ele destrói, né, mata 1000 homens com a queixada, né, lá do jumento, quando ele destrói os portões, sempre, Deus é tão perfeito, sempre vem assim escrito, né? E veio o Espírito. Né? E é para mostrar, cara, não é você. Não é, o negócio não é com você. Exatamente. É o Senhor que faz isso. Então a gente tem que ter o cuidado, né? É uma linha muito perigosa a gente cruzar, de pensar que pelo fato da gente estar sendo usado, pelo fato da gente, às vezes a gente nem está sendo usado, mas está sendo certo, está dando certo. Não, então agora é comigo. Então é porque eu sou maioral, eu cheguei até aqui. Então, assim, esse é o principal cuidado. Eu acredito que, infelizmente, essa vaidade, ela tem derrubado, tem atingido muitas famílias, muitos líderes por isso. Por confundir isso, né? Ser usado por Deus não é aprovação de conduta, né? Essa não tem nada a ver. É Deus lembrando, ó, tenho compromisso com a minha palavra, eu uso o que eu quero. E a linha é tão tênue. E isso tá tão intrínseco no ser humano que eu tô assustada, irmãos, de verdade. Eu tenho visto tanta gente que eu admirava e que estão tendo atitudes totalmente em prol da vaidade, dando lugar à vaidade. Está sendo realmente assustador. Exatamente. Encontrei o texto que eu queria citar para linkar o que eu estava falando e continuo conversando com o que vocês estão falando agora. Segunda Epístola aos Coríntios, 4, do 5 ao 7. Eu estou lendo aqui a versão Nova Bíblia Viva. Nós não vamos de um lado para o outro pregando-nos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Tudo quanto dizemos de nós mesmos é que somos escravos de vocês por causa daquilo que Jesus fez por nós. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, nos fez compreender que é o brilho da sua glória que se vê no rosto de Jesus Cristo. Entretanto, este tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. Meu amigo, Isso aí já é físico, tudo, né? é intelectual, tu é barro, irmão. Exatamente. O que está em você que é realmente o tesouro precioso. Não é sobre você, você é apenas o recipiente. Tirou, você é barro, com o corpo trincado, cheio de conhecimento na sua cabeça. O que você é? Você é barro. Nada disso então, não se perca nisso. Porque quando você se perde na vaidade de tudo que você fez, de tudo que você pode, de tudo que você alcançou, o que você está fazendo é se distanciar de Deus. E dependendo de como você coloca sua vaidade para fora, você se distancia até mesmo dos homens, que ninguém suporta mais ficar perto de você. Pessoal, o papo tá bom. O papo, assim, quando começa, a gente vai embora e não quer mais parar. Mas
infelizmente, chegou ao fim. O pessoal escreve nos comentários aí. Bota aí. E aí, para terminar, eu gostaria que vocês, juntamente com as considerações finais de vocês, tivessem aí reafirmando isso, tá? Vaidade é pecado? Quem começa? E aí já vai responder. Então, olha só. Pessoal, vaidade é pecado. Ponto final. Biblicamente falando, você vai mergulhar em todos os termos vaidade, você vai ver que o significado de um é pior do que o outro. Vaidade é pecado. O que não é pecado é o autocuidado. E como servo do Senhor, você deve cuidar do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Então, autocuidado é benéfico. Vaidade é o exagero disso, e isso é pecado. Se liguem. Glória a Deus. É verdade. Para finalizar, complementando, né, o que o pastor Daniel falou, lembra sempre, quando você estiver com dúvida, será que eu sou vaidoso? Será que isso aqui é vaidade? Lembra da intenção. Será que você está tocando para honrar o nome do Senhor? Você está pregando, está se vestindo? Tudo que a gente faz tem que ser para a honra e para a glória dele. Então, que essa seja a nossa visão. Qual é a intenção? Será que hoje eu estou me arrumando para competir com alguém? Hoje eu estou mais bonito? É para o Senhor, porque ele merece, porque eu sou filho de um rei, sou filho de um Deus Todo-Poderoso? Pensa nisso, pensa sempre qual é a intenção, qual é a motivação. Se a tua intenção for para honrar o nome do Senhor, amém. Agora, se a intenção for para competir, para ser lembrado, aí tá errado, é um caminho muito perigoso para a gente trilhar. Então pensa nisso, qual é a intenção? Será que a intenção é boa? Então pode fazer, se não é, foge, chuta que é laço. Meus irmãos, muito bom bate-papo aí. Muito bom estar aqui na presença, né, desses homens de Deus, cheios do conhecimento aqui. Agora eu vou botar vaidade. Cuidado, não elogia muito não para cada vaidade. Hein? Agora, a nossa pergunta, né, que serve para você já ir pensando, para deixar um gostinho de quero mais para nossa próxima live. Será que vaidade está relacionada apenas com a aparência? A gente vai estar falando um pouco mais sobre isso na próxima live com convidados igualmente especiais, como tivemos aqui hoje. Para você que congrega com a gente, a gente se encontra daqui a pouquinho e até a próxima mesa. Tchau, gente. Tchau, Valeu, gente. pessoal. Deus abençoe, hein? Valeu.